na parte de domingo, o dom da hospitalidade. Esse dom da hospitalidade está sendo muito raro em nossos dias, porque a vida é corrida, tudo é caro, a energia elétrica, os alimentos, a água, tudo é caro. E então as pessoas pensam 10 vezes antes de receber alguém em casa, antes de praticar a hospitalidade. Mas, queridos, a hospitalidade é um dom do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2, diz: permaneça o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quem, não sabendo, hospedou anjos? Abraão. E quem mais? Ló. Tanto Ló como Abraão hospedaram anjos através da hospitalidade. É claro, meu querido irmão, que este dom da hospitalidade é algo que o Espírito Santo nos dá para sermos hospitaleiros. Abra sua Bíblia e vamos ler em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, vamos ler os versos 1 até o verso 15. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ou seja, era por volta do meio-dia. E ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão correu ao encontro daqueles 3 viajantes sem saber quem eles eram. E aqui diz o verso 3, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavem os pés e recostem-se debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que vocês se esforcem o coração, depois passarão adiante, porquanto por isso chegaram até o seu servo. E disseram: assim faça como você tem dito. Queridos, os 3 viajantes aceitaram a hospitalidade de Abraão. E aqui diz o verso 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. Queridos, no verso 2 diz que Abraão correu ao encontro dos 3 viajantes. No verso 6 diz que Abraão apressou-se em ir ter com Sara e pediu para ela fazer os bolos, ou seja, os pães. E agora no verso 7, e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tudo foi feito às pressas. Tudo foi feito correndo. Ele estava apressado para poder servir os 3 viajantes sem saber quem eles eram. Isto significa que Abraão realmente era hospitaleiro, porque se ele já soubesse de antemão que 2 eram anjos e que um dos 3 era o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, antes da encarnação, queridos, se ele já soubesse que eram 3 viajantes celestiais, ele realmente os atenderia muito bem. Mas ele os atendeu bem, correu ao encontro deles, pediu para que Sara preparasse pão para eles, mandou que o seu servo matasse uma novilha e se apressou em fazer tudo, sem saber quem eram aqueles viajantes. Esse é o dom da hospitalidade. E o verso 8 diz: e tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres.
Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Meu querido irmão, minha querida irmã, que linda experiência de Abraão e Sara com esses 3 visitantes celestiais. O grupo que trabalhava, as pessoas que trabalhavam para Abraão, consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais eram chefes de família e não poucos recém-conversos do paganismo. E a influência de Abraão se estendeu além da sua casa. Onde quer que construísse sua tenda, levantava também ao lado o altar para o sacrifício e para o culto. Quando se removia a tenda, o altar ficava. Desde o início, esse homem, Abraão, entendeu que Deus o tinha chamado para a missão e que a sua ida para a terra prometida não era para férias, mas para ser uma bênção a todos ao seu redor e, por meio da sua semente, ser uma bênção ao mundo inteiro. Meu querido irmão, que princípios do exemplo de hospitalidade de Abraão você pode imitar? Hoje, no mundo em que vivemos, com as dificuldades que temos, com a vida corrida que temos, como é que podemos praticar a hospitalidade? Deus vai nos dar meios para isso. Deus nos vai sugerir como fazer isso, mas nós precisamos ser hospitaleiros com os necessitados, com os desamparados, e Deus vai nos mostrar, Deus vai nos prover os recursos necessários. Lembre-se que Abraão, não sabendo, hospedou anjos e hospedou até mesmo o Deus Filho. Jesus Cristo era quem estava ali diante de Abraão. Queridos, Deus quer visitar você. Deus quer viver na sua casa. Deus quer ser hóspede na sua casa. Convide os anjos de Deus para estarem na sua casa. Convide Jesus Cristo para viver com você no seu lar. Que o seu lar seja um santuário para Deus. Que o seu corpo seja um santuário de Deus, para que o Espírito Santo habite em você. Aleluia!